será que tudo é possível? E aí eu trouxe o Rock in Rio ali como uma brincadeira, né? Se eu dissesse para vocês que minha próxima meta é tocar no Rock in Rio, será que eu consigo? Será que esse é um sonho que eu posso ter? Eu gosto sempre de linkar essa música dos Engenheiros do Havaí, que é uma das minhas preferidas deles, né? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E quando alguém descobre que as nuvens não são de algodão, é porque está nesse movimento de amadurecimento, né? Puxa, caramba, quando eu era criança, a nuvem era de algodão e me falaram. Eu cresci e me informaram que ela não é de algodão, elas não são de algodão. Para a gente colocar esse pé na realidade e entender quais são os sonhos que a gente pode ter e saber o que a gente pode vir a ser. Sobre olhar para dentro, sobre a minha essência, sobre o meu ser, sobre a minha ontologia, ou seja, o estudo do ser, para que eu consiga oferecer os meus talentos, refinar os meus talentos, para oferecer para o mundo o que eu tenho para oferecer. Né? Quando eu falo eu, estou falando todos nós. Ou seja, eu preciso me conhecer muito bem para poder conhecer o mundo. Tem muita gente que quer conhecer o mundo sem conhecer a si mesmo. Eu gosto sempre de trazer aquela metáfora também dos nossos olhinhos, quando a gente abre, quando a gente é criancinha, recém-nascido, né? A gente já vai olhando para fora, para fora, para fora, mas a gente tem que olhar para dentro. Quando a gente se conhece, a gente conhece os nossos talentos e as nossas limitações também. Todos nós temos forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, e a gente precisa ter esse mapeamento, que eu chamo de mapeamento da ignorância, né? Eu tenho que conhecer a minha limitação também. Autoconhecimento não é só saber o que eu sou bom, mas é saber no que eu também preciso, devo melhorar, né? E até onde eu posso chegar. Você não é a sua mente, ou seja, o que você pensa não é você. O que você pensa está passando na sua mente, mas não é você. E quando a gente passa a ser observador dos pensamentos, a gente vai ter mais domínio da nossa vida e da nossa realidade. Não controle absoluto, porque não dá. Mas se eu deixo de ser escravo do pensamento e do sentimento, eu começo a navegar com mais consciência. Puxa, isso aqui é só um pensamento, eu vou deixar ele passar. E uma das técnicas da meditação é justamente essa, né? É ver os pensamentos como vagões de um trem que passam. E eu opto por entrar no vagão ou não. A decisão é minha. Essa minha alma que vai dizer, esse meu ser, esse meu eu estável vai falar: não, eu não vou entrar nesse vagão. Deixa esse pensamento passar, é um pensamento que não vale a pena, não compensa para esse momento. Então eu vou continuar observando, ou seja, vamos deixar de ser escravos dos pensamentos e sentimentos e vamos passar a ser observadores. Esse é o grande lance. E separar muito bem o que é emoção e o que é pensamento. Existe essa confusão, né? A tendência é misturar tudo. Ah, o que eu sou? Ah, é a emoção, é o que eu sinto, é o que tá falando. E acontece aquela coisa, né? Aquela bagunça. Não, eu estou emocionado e essa emoção interfere no meu raciocínio. E a minha capacidade de raciocinar fica comprometida quando a minha emoção está falando muito alto e eu não consigo fazer um manejo adequado. Ou seja, eu preciso separar. Vamos separar. Isso aqui é emoção, isso aqui é pensamento, isso aqui sou eu, isso aqui é o que eu preciso para o momento. Ou seja, a gente está falando de consciência, né? Entender comportamento humano, entender a neurociência, o processo decisório, é entender essa dinâmica interior que a gente passa e que outras pessoas passam também, que a gente precisa compreender. É um caminho muito lógico, né? Problema, emoção, análise, contemplação e equilíbrio. O problema se apresenta, e esse problema, quando ele se apresenta, ele produz emoções, ou uma ou mais. Então eu preciso entender a emoção que me acometeu a partir desse problema. Depois eu faço a análise da situação. É aí que entra a resolução ou não do problema. Eu construo a solução ali, entendendo a emoção diante daquele problema, e depois eu entro na fase de contemplação. A contemplação, o Lu Marinoff até fala que é você não ver só a árvore, mas a floresta como um todo. Entenda, o seu problema sendo a árvore, e quando você está emocionalmente envolvido na situação, você só olha para a árvore. E quando você já analisa, entende a emoção e já resolve, ou não, você contempla enxergando a floresta, o ecossistema que está ali. Essa é a contemplação, até você atingir o equilíbrio. O equilíbrio é quando você se centra novamente. Você passou por essas etapas, você contemplou, e você pode até rir
do que aconteceu, dependendo, é claro, da situação. Então, é um caminho muito bacana de condução de situações de problema que dá para ser um instrumento de mediação de conflito.